Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Quarta-feira, dia 24 de abril, nesta oitava da Páscoa, mais um texto para nos ajudar a refletir e entender, mais do que refletir e entender, viver o mistério da ressurreição. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava ao discípulo todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente neste contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos encontram Jesus. Podem fazer a experiência do encontro. E aqui está o centro deste tempo, fazer o encontro com Jesus ressuscitado. Repito, fazer o encontro
com Jesus ressuscitado. Os discípulos, carregados de tristeza e pensamentos, não imaginavam que aquele desconhecido fosse precisamente o seu mestre, já ressuscitado, mas sentiam arder o seu íntimo quando ele lhes falava, explicando as Escrituras. A luz da palavra ia dissipando a dureza do seu coração e abria-lhe os olhos. O ícone dos discípulos de Emaús presta-se bem para nortear um longo caminho das nossas dúvidas, inquietações e às vezes amargas desilusões. O divino viajante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir com a interpretação das Escrituras na compreensão dos mistérios de Deus. Quando o encontro se torna pleno, a luz da palavra segue-se à luz que brota do pão da vida, pelo qual Cristo cumpre de modo supremo a sua promessa de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. O Papa Emérito Bento XVI explica que o anúncio da ressurreição do Senhor ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do nosso companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim continuam inconsoláveis e reclamam: ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Que voz é esta? Os dois a conhecem. Soa-lhes tão familiar, embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida. O coração se abre, se dilata, começa a arder no peito. Ninguém jamais falou como esse homem, responderam até os guardas, tempos atrás encarregados de prender Jesus. Nem estes homens rudes conseguiram resistir às suas palavras. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade. Toda a experiência do convívio com o Mestre, dos anos que passaram, emerge do fundo da alma para poder lembrar e proclamar a ressurreição. Ele está vivo. A todos, um feliz e abençoado dia. Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você.